sentar no seu lugar. A graça e a paz, irmãos. Aprove a Deus ser essa a última ministração. Que bom estarmos aqui. Eu tenho certeza que você quer mais de Deus ainda nesse lugar. Faço bons votos que você esteja saindo desses dias aqui cheio do Espírito Santo. Amém? No mais profundo de Deus. Preciosos irmãos, ali na saída você vai ter a oportunidade de comprar os nossos livros. O livro Corações Profundos acabou, mas tem lá Mulheres de Poder, Mulheres Generais de Deus. Quantas mulheres cheias do Espírito Santo nós temos aqui? Então eu vou te dar uma dica, irmãos. O segredo é ler bons livros. Eu tenho 6.000 livros em casa. Se você me perguntar quantos eu já li, não me lembro. Mas eu carrego na minha mochila, eu leio a média de 5, 6 livros ao mesmo tempo. Pego um livro, leio um capítulo, fecho, depois pego um outro, leio outro capítulo, fecho. Acostumei assim. E eu não acostumei com PDF, gente. Tem gente que gosta do PDF. Eu aprendi uma coisa muito importante. Você sabe que a luz azul, ela neutraliza o seu sistema central nervoso. Nenhum professor indica um iPad, um computador para um aluno, para ler. Já é o contrário da leitura, né? A página do livro, ela é como um músculo para o seu sistema central nervoso. Ele ajuda você. Então, o livro nunca vai sair de moda. Ele nunca será substituído por nada. Quem gosta de ler, gosta de livro. Ele não gosta de PDF. Quem gosta de ler, gosta de livro. Então, quando você vai dar uma Bíblia de presente para alguém, você não dá um celular. Você dá uma Bíblia, não é verdade? Então, vai lá, as irmãs adquirem. E Fogo do Avivamento da Rua Azusa. Eu acho que esse é o livro de história de avivamento mais poderoso que eu já li na minha vida. É sobrenatural a história que está aqui. E imagina você, que se você estivesse numa escola de ministério, você teria como professor Luciano Subirá. Você teria como seu professor o próprio pastor Silas Malafaia. Você teria como seu professor Vitor Hugo, Camila Barros. E aqui nesse pendrive você tem todos os professores da nossa escola de ministério que aconteceu no mês de novembro. Nós tivemos 7.000 irmãos nessa escola. Quando eu falo escola, gente, não é só um culto com nome de escola. É uma escola mesmo. Aulas durante o dia e reuniões de avivamento à noite. E foi espetacular. Então você tem lá um pendrive com todas as ministrações, tanto das noites de avivamento como da escola que aconteceu lá diária. Está lá disponível para você poder receber de Deus e ser cheio do conhecimento e da graça do Senhor. O livro Corações Profundos você pode adquirir pelo site da editora, editoravem.com, e chega na sua casa. Se você for comprar pelo site da Amazon, você tem só a versão digital do livro. A versão física do livro, somente pelo site da editora, editoravem.com. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quantos aqui amam o Espírito Santo? Se você pudesse dar uma nota para o seu conhecimento acerca do Espírito Santo, qual seria a nota? Deixa eu começar dizendo algumas coisas para você acerca do Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma época hoje no Evangelho que 90% das igrejas que eu vou, eu pergunto, quem aqui é batizado com o Espírito Santo? A média é que 60% do povo não seja batizado com o Espírito Santo. Eu já fui em igrejas que tradicionalmente são reconhecidas como igrejas pentecostais, que não se fala mais de batismo com o Espírito Santo. Não é o meu assunto hoje. E o grande problema que nós encontramos hoje está no relacionamento do Espírito Santo que o povo de Deus diz ter. Você quer ver uma pergunta? Quem aqui
já se pegou, uma pergunta, tá? Já se pegou adorando o Espírito Santo? Você acabou de perceber que há muitos anos, ou talvez nunca, você não percebeu, você não se pegou adorando o Espírito Santo. E aí algumas pessoas perguntam, mas eu deveria adorar o Espírito Santo? É evidente, o Espírito Santo é Deus. Se ele é Deus, ele tem que ser adorado. Mas e por que o povo de Deus não adora o Espírito Santo? Existe um problema exegético nessa ideia. Eu encontrei com um pastor amigo meu no aeroporto, e ele olhou assim para mim e disse: "Ô Hernani, estou sabendo por aí que você está pregando, ensinando o povo a adorar o Espírito Santo." Falei: "Claro, está errado, Hernani. Isso é exegeticamente errado." Eu disse: "Mas por quê?" Ele disse: "Porque o Espírito Santo não veio para ser adorado. O Espírito Santo veio para conduzir a igreja em uma profunda adoração a Cristo." Você vai se lembrar, Hernani, que Jesus Cristo sobre o Espírito Santo disse: "Quando ele vier, falará de mim." Não falará de si mesmo, mas falará de mim. Então você entende que o papel do Espírito Santo é levar a igreja a um culto profundo a Cristo. Olha que coisa interessante. Esse argumento não está errado, não está incorreto. Esse argumento está incompleto. É verdade que o Espírito Santo veio para nos levar a uma adoração profunda a Cristo. Mas é também verdade que o Espírito Santo é Deus e digno. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Eu afirmei para ele: se o Espírito Santo não pode ser adorado, e o seu argumento é de que o Espírito Santo não veio para falar de si mesmo e veio para levar a igreja a ter um profundo conhecimento de Cristo, Jesus também não pode ser adorado. Ele disse: "Como é que é?" Falei: se a base ou a regra de interpretação que você está usando é que o Espírito Santo não pode ser adorado, porque ele veio para levar a igreja a adorar Jesus, Jesus não pode ser adorado. Ele disse: "E por quê?" Porque Jesus afirmou que ele veio para revelar o Pai. Jesus afirmou que ele veio para revelar o nome do Pai. Jesus afirmou que ele veio para fazer o Pai conhecido. Olha que coisa, não? A regra que se usam para o Espírito Santo não serve para Cristo. A verdade é que Filipenses capítulo 2, no versículo 6, diz que ao nome de Jesus é dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Ou seja, Deus, o Pai, decidiu que toda adoração feita a Cristo é para a glória dele. Deus, o Pai, decidiu que toda adoração feita a qualquer membro da divindade, ou como a teologia chama, trindade, é uma adoração feita única e exclusivamente ao Senhor. Se você passar o ano todo adorando Jesus, você estará adorando a Deus. Se você passar o ano todo somente dizendo Espírito Santo, Espírito Santo, e eu passo horas somente com o nome Espírito Santo na minha boca. Se você passar o ano todo cantando para o Espírito Santo, adorando o Espírito Santo, você está adorando a Deus. Não existe, veja, a Bíblia diz que Pai, Filho e Espírito Santo são existentes de si mesmo, um ao outro é coexistente do outro. O Espírito Santo não é menor, inclusive a pessoa do Espírito Santo é a primeira pessoa a ser vista na Bíblia. Você já percebeu isso? Em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E alguém disse: não, mas está aí, ó, Deus foi o primeiro a aparecer na Bíblia. A palavra Deus ali é Elohim, que é plural. Significa que Deus ali dito em Gênesis 1:1 é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o pronome pessoal, há um indivíduo demonstrado na Bíblia do sufixo masculino, do artigo pessoal, está no verso 2.
Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se você for analisar a Bíblia Sagrada, o protagonismo da Bíblia é do Espírito Santo. Ele que gerou o mundo sobre as águas. Ele que gerou Jesus e Maria. E de acordo com Romanos 8:29, Ele que gera Jesus em cada um de nós. Ele se assentou, a Bíblia diz que Ele pairava sobre a face das águas. A palavra pairar ali é chocar. A ideia que você tem ali na Bíblia é que o Espírito Santo se assentou sobre as águas e chocou o mundo. Ele se assentou sobre Maria e chocou Cristo. Ele se assenta sobre você e gera Jesus sobre a sua vida. A Bíblia diz que Ele é o Espírito das Escrituras. A Bíblia diz que Ele é o Espírito da graça. A Bíblia diz que Ele é o Espírito da profecia e do profeta. A Bíblia diz que Ele é o Espírito da revelação, da visitação. Ele, o Espírito Santo, detém todo o protagonismo da Bíblia. Mas ainda nós teimamos em não tratar o Espírito Santo como sendo Deus. Mas se você perguntar para a igreja se ela crê que o Espírito Santo é Deus, todo mundo vai dizer, mas ninguém o trata como sendo Deus. Se você perguntar para a igreja se ela crê que o Espírito Santo é uma pessoa, ela vai dizer, creio, mas ninguém o trata como uma pessoa. Uma garota perguntou à minha filha, como que o Espírito Santo pode ser uma pessoa? Minha filha tem 9 anos. Se ele também é espírito ou é pessoa. A menina é filha de uma professora na escola adventista, então ela é meia CDF. A menina disse, como que ele é uma pessoa e ao mesmo tempo é espírito ou é pessoa? Aí a minha filha olhou para ela e falou assim, Ela disse, me explica, Isabela. A Isabela olhou e disse, ele é uma pessoa por ser uma pessoa pessoal. Ele é um ser pessoal. Por isso que ele é uma pessoa. Então, quando você trata o Espírito Santo como uma pessoa, você está tratando ele de forma pessoal. Ela falou, sério? Irmãos, deixe-me te fazer uma pergunta. Poucas pessoas sabem explicar as funções ministeriais do Espírito Santo. Se você sair por aí perguntando, os crentes não sabem qual é o papel do Espírito Santo na Bíblia. Por que o Espírito Santo existe? Se ele não é uma pessoa. Por exemplo, existem 3 maneiras de crer acerca do Espírito Santo. Uma são os católicos, a Igreja Católica. Segundo, os tradicionais, conhecidos hoje como reformados. E terceiro, nós, os malucos de pedra, os pentecostais. A Igreja Católica tem 2 maneiras distintas de ensinar acerca do Espírito Santo. A primeira delas é a seguinte: assim como Jesus é a encarnação de Deus, Maria é a encarnação do Espírito Santo. Olha que coisa. Se você digitar no seu Google agora, vai estar assim, Trindade Católica. Desse jeitinho, na vitral do Vaticano tem um desenho. E o desenho é o Pai de um lado, o Filho de outro, Maria no meio, e o Pai e o Filho coroando Maria, e em cima da sua cabeça a pomba. Por isso que é dado a ela coisas que é dado somente ao Espírito Santo. Interceder por nós, compaixão, intercessão permanente. Nós temos também a ideia da doutrina Santa Imaculada, ou seja, que Maria nunca teve pecado porque ela é a encarnação do Espírito Santo. Nós temos também a doutrina da Assunção de Maria, ou seja, como o Espírito Santo ressuscitou Jesus, ele também ressuscitou Maria e arrebatou ao céu. E isso está amplamente. Então você vai ouvir, por exemplo, pregações, por exemplo, do padre Paulo, e ele dizendo o seguinte, que se você chamar o Espírito Santo, quem vem é Maria. Essa é a teologia deles. Via ex cathedra,
O que é ex-cátedra? É quando o Papa se assenta no seu trono, é via ex-cátedra, ou seja, dentro do seu trono, o Papa é uma fonte de autoridade. E não adianta você pedir para os católicos provar na Bíblia, eles riem de você, sabe por quê? Porque nós temos uma fonte de autoridade, eles têm outras. A Bíblia, para eles, é uma das fontes de autoridade, são 3. O Papa é uma fonte de autoridade, mas para ele ser fonte de autoridade, ele tem que sentar no trono e dizer o que, ou seja, mudar, falar ali. Quando ele senta no trono de Pedro, segundo eles, ele determina o que é autoridade, o que é santo, o que não é. Foi numa fala ex-cátedra que um Papa determinou que Maria era imaculada e que Maria ressuscitou, ali, sentado num trono. Isso significa que eles têm 3 fontes de autoridade. A primeira, o Supremo Concílio. Eles se juntam e decidem suas teologias. A segunda, o Papa. E a terceira fonte de autoridade é a Bíblia. Só a terceira. Para nós, a Bíblia é a única fonte de autoridade. Então, essa é a maneira que a Igreja Católica entende Espírito Santo. Apesar deles crerem que o Espírito Santo é Deus, ele está plenamente em Maria. Assim como nós cremos que Deus está plenamente em Jesus. Os reformados, os tradicionais, creem que o Espírito Santo é Deus. Eles acreditam nisso. Mas eles creem que o papel exclusivo do Espírito Santo se dá no dia da sua conversão. Convencendo do pecado, justiça e juízo, produzindo arrependimento para a vida, produzindo santidade. Acabou isso, ele já não tem mais nenhuma função. Nós, os pentecostais, acreditamos naquilo que somos acusados de uma chamada segunda bênção. A primeira bênção é o Espírito Santo lhe dar arrependimento para a vida, converter, convencer do pecado, justiça e juízo, ou seja, a salvação. E a segunda bênção é o que nós chamamos de batismo de fogo ou batismo com o Espírito Santo, que tem uma dupla função. A primeira, gerar Cristo no crente, batismo de fogo. A segunda, capacitação, através dos dons de onde vem a evidência do falar em línguas. Mas eu quero começar te mostrando 2 coisas interessantes aqui sobre o Espírito Santo. A primeira, já que os irmãos da mídia, inclusive vocês deram a Bíblia para o irmão da mídia ontem. Se não, cadê o irmão da mídia? Aí, ó, nem lá hoje ele está, você viu? Não deram o livro, a culpa não foi minha, gente. O irmão do texto na tela, onde é que eu vejo ele aí, os midianitas? Ah, hoje é uma irmã. Hoje é uma irmã. Essa menina é boa, essa menina é rápida. Ela é excelente. Mas depois, olha, arruma um livro para essa menina também. Efésios, no capítulo 4, no versículo 6, preste atenção. Por 2 vezes o apóstolo Paulo vai nos ensinar qual é o papel do Espírito Santo na igreja e qual é o papel do Espírito Santo no crente. Efésios 4, no versículo 6. Esse capítulo inteiro está falando sobre a divindade. Vai falar do Pai, vai falar do batismo, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, pelo qual fostes também chamado. E no versículo 6, o apóstolo, falando da divindade, ele diz assim, ó, um só Deus e Pai de todos. Quantos? E saiba que isso é numérico. Isso não é exatamente composto. Tem vezes na Bíblia que o número 1 é composto. Mas tem vezes na Bíblia que o número 1 é numérico. Nesse texto diz assim, um só Deus e Pai de todos. E continua dizendo, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Repita assim, sobre todos, por todos e em todos. Olha como é fácil o entendimento da Bíblia. Deus sobre todos, Pai. Deus por todos, Filho. Deus em todos. Está vendo como é fácil? O entendimento desse texto. Houve tempo que você viu uma manifestação de Deus sobre todos. Esse é o ministério do Pai.
Houve tempo que você viu o ministério do Filho. Deus se fez homem por todos, morreu por todos, perdoou a todos, curou a todos. Isso é Deus por todos. Mas hoje nós vivemos um outro tempo. O tempo do tabernáculo do Espírito, que a Bíblia chama de Deus em todos. E aí o apóstolo Paulo vai conduzir isso num outro texto muito conhecido por nós, que é 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13. Tem texto bíblico que é o verso 14, depende da versão bíblica, e tem texto bíblico que é o verso 13. Esse texto aqui está falando da famosa bênção apostólica. Irmãos, olha que coisa poderosa. O apóstolo começa assim, ó: o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos. Olha que coisa. Qual é o ministério do Pai? Qual que é? Qual que é? Acabei de citar. O amor. O amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Irmão, eu acho que eu tenho hoje uns 75 a 80 versículos para citar. Mesmo que vocês coloquem delay, pode colocar que isso é muito importante. Presta atenção. O ministério do Pai é amor. O ministério do Filho é graça. E o ministério do Espírito Santo é comunhão. E quando você pega esse texto, graça, amor e comunhão, você vai perceber que o único aqui que tem responsabilidade de comungar, de comunicar, de ser parceiro, de interceder, de conversar, é o Espírito Santo. Esse texto está dizendo que Deus não fala com a igreja sem o Espírito Santo. Deus não toca a igreja sem o Espírito Santo. Deus não ministra a igreja sem o Espírito Santo. Tudo que Deus for fazer com a igreja é através do Espírito Santo. Ele é também o Espírito do arrebatamento. João diz: eu fui arrebatado no Espírito. Foi ele também que levou Jesus ao deserto. Ou seja, olha o que o texto está dizendo: se você não tem uma boa comunhão com o Espírito Santo, você simplesmente não tem comunhão com Deus. Gente, o Espírito Santo é toda a emoção e sentimentos de Deus. Toda vez que a Bíblia usa termos emocionais ou sentimentais, você vai ver o Espírito Santo lá. No Velho Testamento diz que toda vez que o povo de Israel desagradou a Deus, enfureceram o seu Espírito Santo, e por isso o próprio Espírito Santo lutou contra eles. Quando você fere a Deus, quem você fere? Quando você faz algo que deixa ele com ciúmes, quem sente ciúmes? Quando você alegra a Deus, quem você alegra? Todas as reações emocionais de Deus estão ligadas à pessoa e à figura do Espírito Santo. E eu te explico como isso. Veja bem, Jesus disse: é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E Jesus está dizendo uma fala interessantíssima. Olha, na linguagem de hoje do pastor Hernandes Santos, de modo comentado, Jesus está dizendo: a partir do momento que eu subir, o Espírito Santo torna sua prioridade. E ele diz isso para os discípulos: ficar em Jerusalém, até que você seja revestida do Espírito Santo. Jesus está dizendo o seguinte: eu não me interesso por uma igreja que não seja cheia do Espírito Santo. A prioridade bíblica de cada crente, é o Espírito Santo. Vou te explicar isso dentro de uma regra bíblica, presta atenção. A Bíblia Sagrada, ela é entendida de 3 maneiras e constituída de 10 doutrinas. Não vou falar das doutrinas. As 3 maneiras são literal, tipológica e simbólica. Significa, de acordo com Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, que todas as coisas no Velho Testamento são apenas sombra, vislumbre das coisas do Novo Testamento.
O texto está querendo dizer o seguinte, que o Velho Testamento é o Novo Testamento em quadrinhos. Ou seja, há histórias reais que devem apontar para o Novo Testamento. Então, lá no Velho Testamento, de forma tipológica, só um exemplo para você entender. Na tipologia, por exemplo, o Egito tipifica mundo. Na tipologia, Faraó tipifica Satanás. Na tipologia, o libertador, no caso Moisés, é um tipo de Cristo. Na tipologia, quando Deus o arranca do mundo, chamado Êxodo, e a Bíblia também chama o arrebatamento de segundo Êxodo, ou nos levando, tirando do Egito e nos levando para Canaã. Ela passa você pelo deserto com rumo a Canaã. Deserto você não mora, você passa. Deserto na Bíblia tipifica trajetória. Agora escute isso. Quando você lê em Lucas 16, o Senhor contando a parábola real, verdadeira do rico e de Lázaro, você vai ver que o rico olhou lá ao longe e viu a Abraão no seu seio. Não é o Abraão, é um tipo de pai, tipo de Deus. Ele olha e vê Deus, ele é o rei dos céus. Na tipologia, Abraão é um tipo de Deus, Isaac é um tipo de Cristo, Rebeca é o tipo da igreja. Deus, Cristo, igreja. Está faltando um. Quem está faltando? O Espírito Santo. Quem é o tipo do Espírito Santo nessa história? É Eliezer. E Abraão chega para Eliezer e diz: Eliezer, vai na terra dos meus pais, lá em Ur, no Iraque, e prepara uma mulher para se casar com meu filho. A Bíblia diz que então Eliezer foi para o deserto. Chegou em Ur, encontrou a mulher, chamada Rebeca, e ele começa um processo de gerar no coração de Rebeca amor por Isaac. A Bíblia diz que Eliezer leva vestes, e leva ouro e incenso e mirra. Tudo isso que está em Apocalipse nos ordenando comprar. Chega um ponto, olha só, chega um ponto que Rebeca está tão saturada de amor, que ela chega e diz para Eliezer: vamos embora, eu quero conhecer meu noivo. Aí eu te pergunto, como é que uma mulher se apaixona por um homem que ela nunca viu? Segundo, como é que ela decide ir embora com outro que ela não conhece? Ela vai embora com um estranho para casar com outro mais estranho. É porque Eliezer estava cheio de Deus, colocando no coração de Rebeca amor por Isaac. Sabe onde é que o Espírito Santo está? E você sabe qual é o principal papel e missão do Espírito Santo? É preparar a igreja para o grande dia. É para preparar a igreja para as noites nupciais. É preparar a igreja para o noivo. E a Bíblia diz que enquanto eles foram indo, lá de longe vem vindo Abraão com o filho. No meio do caminho e se encontram. Irmão, é o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. Sem o Espírito Santo não tem arrebatamento. É Ele que santifica a igreja. Os adornos mencionados na Bíblia são coisas da nossa santidade. Por exemplo, oração é adorno, santidade é adorno, jejum é adorno. A pastora pregou dizendo que os falsos adornos têm que cair, mas nós temos nossas joias são espirituais. Nós estamos diante do Senhor com vestes espirituais. Em Apocalipse 19, versículo 6 diz assim: a sua noiva está ataviada, significa pronta para o casamento, cheia de joias para o casamento. E as joias quem nos dá é o Espírito Santo. É Ele que nos presenteia com as joias espirituais. Por isso eu vos afirmo, sem comunhão com o Espírito Santo não há sensivelmente comunhão com Deus. O que me entristece muito não é somente a falta de conhecimento acerca do entendimento do Espírito Santo, é o desprezo mesmo. Eu vou pedir para colocar na tela um texto, Atos 19,
Presta atenção nesse texto, a partir do versículo 1. Nós vamos pegar aqui, para você entender, olha para mim. Por toda a sua vida cristã, haverá 2 obras da graça de Deus na sua vida. E por que não tem mais? Porque não precisa. A primeira obra da graça é Jesus. Jesus, olha para mim, é a revelação de Deus para o mundo. Jesus veio para o mundo. Ele veio para as ovelhas perdidas. Ele veio para os doentes. E de acordo com João 3,16, ele veio para o mundo perdido. Se pudéssemos classificar Jesus e o Espírito Santo por ministérios, diríamos que Jesus é o ministério evangelístico de toda a obra de Deus. E o Espírito Santo é o ministério profético de toda a obra de Deus. Então veja, olha para mim. Jesus faz o Pai conhecido nele. Colossenses 2, versículo 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Colossenses 1:15. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. 1 de João 2:23. Quem confessa o Filho de igual modo tem o Pai. Quem nega o Filho também não tem o Pai. Ou seja, você nunca vai ver o Pai sem antes olhar para seu Filho. Hebreus 1:1 diz: no passado Deus falava de várias maneiras através de seus servos os profetas. Hoje Ele fala através de seu Filho. Em Efésios 1:10 diz: de fazer convergir nele, em Jesus, todas as coisas no céu e na terra. A palavra convergir ali do grego é dançar no ritmo. É um relógio girando de forma horária, tudo regradinho. Jesus está sentado no trono e todo o universo converge para esse trono. Jesus revela o Pai. João 1:18 afirma: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que o mostra. Ou seja, não tem como crer em Deus sem crer em Jesus. Elon Musk diz recentemente: eu sou ateu, mas sou cristão moral. E no Brasil tem essa moda. É gente, e até na igreja, não percebe. Qual é a diferença? A diferença é que ele aceita a moral do cristianismo, mas não aceita a fé do cristianismo. Ele crê em Jesus homem, mas não crê em Jesus Deus. Tem gente na igreja que não ora, não jejuma, não pratica exercícios espirituais, mas ele ama a moral do cristianismo. O que faz você ser um cristão espiritual são as coisas espirituais. Não, eu sou cristão porque eu sou bom de coração. O kardecista também é. Você não é um Elon Musk, um cristão moral, porque você crê que Jesus ressuscitou, porque você crê que Jesus batiza com o Espírito Santo, porque você crê que orações são atendidas, porque você tem o reino da fé no seu coração, porque você crê em milagres, você crê no poder, e porque você ora, porque na sua casa há crente que ora. Não é gente que na igreja é um santo, em casa um satanás. Eu disse ontem e repito: você pode estar com Deus em doutrina e com o diabo em conduta. Você pode ter Deus na cabeça e o diabo no coração. Então escute isso. A maneira que Deus escolheu de conduzir a igreja ao céu é enviando o Espírito Santo para fazer esse trabalho. Rebeca só decidiu ir com o Espírito Santo porque ela confiou em Eliezer. Ela decidiu porque ela viu que Eliezer era confiável. Ela tinha um bom relacionamento com Eliezer. Então veja, Jesus é a revelação de Deus para o não crente. O Espírito Santo é a revelação de Deus para o crente. O não salvo conhece Deus revelado em Cristo. O salvo conhece Deus revelado no seu Espírito Santo. Não é força, não é violência, é pelo Espírito.
Eis que Jesus quis dizer, os verdadeiros adoradores terão acesso ao Espírito Santo. Mas isso não é dar muito poder para o Espírito? Bom, irmão, eu vou te dizer que nem Jesus fez algo sem o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus com poder e com o Espírito Santo. Por causa disso, Ele fez o que fez. Jesus precisou do Espírito Santo. Jesus falou sobre o Espírito Santo, nos ensinou a estar com Ele como seu maior tesouro. João 14, versículo 17 afirma, 16, vamos pegar a bênção, né? E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Agora olha o verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Eu vou repetir. O mundo jamais terá o Espírito Santo. O Espírito Santo é só nosso. O Espírito Santo é só da igreja. O Espírito Santo é a joia do salvo. Para ter o Espírito Santo, tem que passar por Jesus. Só pode ter o Espírito Santo quem é salvo. Ele diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará dentro de vós. Por isso que quando nós usamos, existem duas palavras para o Espírito Santo na Bíblia. Eu vou para Cristo e para o Espírito Santo. Eu vou falar das duas de uma forma mais simples. Por exemplo, a Bíblia chama Jesus de maravilhoso. Diz ou não diz? E a Bíblia chama o Espírito Santo de penhor. Qual é a diferença de uma coisa para outra? A diferença está no tamanho. A diferença está na missão. A palavra maravilhoso em inglês é amazing. Isso representa uma coisa gigante, uma coisa grandiosa. Como não tem explicação para falar de Jesus, então falamos maravilhoso, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é Jesus. Mas quando ela vai falar do Espírito Santo, ela aponta uma coisa sensível. Ela usa a palavra penhor. Sabe o que quer dizer? Na nossa palavra é joia. No inglês é precious, que significa pequena e cara joia. É uma joia bem pequenininha, um diamante mais caro do que se imagina, mas é sensível. Olha que coisa. A Bíblia faz uma metáfora que o Espírito Santo, ele deve ser escondido no crente. Sabe, irmãos, eu gosto muito de filme. É muito mesmo. Acho que lá em casa a gente tem uns 5.000 filmes, né? Em DVD, que não serve para mais nada. Eu falei, vou deixar mais uns 30 anos, aí eu vendo como relíquia. E tempo desse atrás eu falei com meu filho, filho, vamos maratonar Senhor dos Anéis de novo? É 3 filmes, cada filme 4 horas. O irmão falou assim, nossa pastor, eu gostava tanto de você. Agora só falou do Senhor dos Anéis, esse filme é satanista. Eu falei, sabe bem. Nem Senhor dos Anéis e nem Crônicas de Nárnia é satanista. Tanto Tolkien como C.S. Lewis eram contemporâneos e fizeram ao mesmo tempo, escreveram ao mesmo tempo os livros. Tolkien diz para C.S. Lewis, não estou fazendo teologia do Senhor dos Anéis não, mas Tolkien diz para C.S. Lewis, você deu na cara demais. Eu vou dar menos na cara. A ideia do filme é que os orcs são demônios. A ideia do filme é que o anel representa o pecado. A ideia do filme é que os hobbits é uma raça pura que pode levar o anel para ser destruído. E tem os elfos que são os anjos. E existe uma raça que já foi perfeita, mas o anel o consumiu inteiro. Essa raça passa o filme inteiro chamando o anel de como? My precious, my precious. E ele nos 3 filmes my precious. E ele nos 3 filmes passa falando do anel. Ele dá a vida pelo anel. E o filme termina como? Com o Gollumzinho pegando e caindo, morrendo junto com o anel. Terminou o filme. Eu vou tomar um banho e vou deitar. 12 horas de filme.
Aí quando eu fui passando assim pelo meu quarto de oração, eu ouvi um barulho assim, ó. Psiu. Psiu. Daqui um pouco eu ouvi um outro barulho assim, ó. Precious. Eu falei, acho que a minha cabeça está confundindo realidade. Estou ficando maluco, 12 horas ouvindo aquele bicho falando na minha cabeça, precious, 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 precious. Na minha cabeça, e fui. Daqui um pouco eu ouvi uma voz, sou eu. Vem aqui. Quando eu entrei no quarto, irmão, me deu tanto temor. E aquela voz dizia, eu sou seu precioso. Fique 2 horas comigo agora. Se você me tratar igual aquele do filme tratou o anel, você me terá. Eu estive aonde John Wesley orava das 4 da manhã às 8. Billy Graham esteve com 22 anos. E ele disse, Senhor, dê a mim o que o Senhor deu a Wesley. Eu também estive lá e falei, Senhor, dê a mim o que o Senhor deu a Billy Graham. Billy Graham morreu, eu estou aqui. Wesley morreu, eu estou aqui. Dê a mim o que o Senhor deu a esses homens. Ele disse, eu dou. Dê a mim o que o Wesley me dava. Dê a mim o que Billy Graham me dava. Irmãos, há um Senhor. O apóstolo Tiago disse que o Espírito Santo me quer mais do que eu o quero. O papel do Espírito Santo é literalmente intimista. Ele constrói a minha adoração. Você parou para pensar nisso? A Bíblia diz que Ele habita em meus louvores. Sabe quem ferve a água dentro de você? A ideia ali, ó, de Ele habitar em meio aos louvores. A ideia que você tem na Bíblia é de uma água fervilhando. Quando você começa a adorar o Espírito Santo que está dentro de você, Ele não está fora, Ele não pede licença, Ele não diz, não, nessa eu não vou com você. Aonde você vai, o Espírito Santo vai. Aonde você está, Ele está. O que você fala, Ele ouve. O que você faz, Ele vê. Aonde é que você está levando o Espírito Santo? O que você está obrigando o Espírito Santo a ouvir da sua boca? O que você obriga o Espírito Santo a assistir com você? Ou você acha que ele sai, fecha o olho? Não dá para você ter a unção que você almeja com o pecado que você tolera, meu irmão. Não há nada mais precioso, e não há nada mais caro, e não há nada mais singelo do que a presença da pessoa poderosa e maravilhosa do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito sensível, apesar de ser muito poderoso. Uma menina levou a amiga na igreja. A amiga católica foi batizada com o Espírito Santo no primeiro dia. Isso buga a mente dos crentes. E eu fico maravilhado. Ela chega em casa e manda uma mensagem. Minha amiga que eu levei hoje foi batizada com o Espírito Santo. Olha que lindo. Ela, totalmente decepcionada. Mas por quê? Porque eu estou 20 anos na igreja e não sou batizado com o Espírito Santo. Aí eu perguntei, mas você está decepcionada com quem? Aí ela não falou mais. Eu entendi que ela não teve coragem de falar que era com o Espírito Santo. Aí eu falei assim, irmã, sabe por que você não recebeu o Espírito Santo? Por quê, pastor? Por causa desse coraçãozinho cabeludo e ceboso que você tem. Quem em sã consciência consegue magoar-se com o tão maravilhoso e tão nobre Espírito Santo? É inacreditável. Não há na Bíblia nada que seja mais sublime, mais gentil, mais nobre, mais maravilhoso, mais delicado que o Espírito Santo. E não confunda esse ser educado com impotência, porque a Bíblia diz que foi ele tão sublime, tão gracioso, que ele é o Espírito da graça que matou Ananias e Safira. Eu ministro o Espírito Santo aonde eu estiver. Se eu perceber que tem crente que não é batizado com o Espírito Santo, eu já ministrei batismo com o Espírito Santo dentro de elevador, já ministrei batismo com o Espírito Santo dentro de avião. Isso foi um peteco, do avião foi um peteco. Porque crente batizado com o Espírito Santo perde as estribeiras, né? Isso foi um peteco. E já ministrei, a última foi em Londrina. Minha esposa e eu estávamos em Londrina, na segunda-feira era feriado.
Então falei, amor, vamos no cinema assistir o filme do Nicolas Cage, Apocalipse? Bora. 3 da tarde a gente chegou na sala de cinema, não tinha ninguém, zero, não tinha ninguém. Falei, uau, tirei o sapato, pus os pés para cima, falei, a sala é nossa. Deu 5 minutos, entrou um casal. Antes de eu concluir a história, põe para mim esse texto, 19 e 1 de Atos, o texto que eu havia prometido para os irmãos, para eu concluir essa parte da história. Atos 19 e 1. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Alguns o quê? Crente, né? Discípulo é crente, né, irmãos? Ah, então presta atenção se é crente, vai lá. E Paulo pergunta: recebestes vós o Espírito Santo quando cresce? Olha lá, todo servo de Deus sabe que a maior prioridade do cristianismo é saber se o povo é batizado com o Espírito Santo. Paulo não perguntou mais nada para esses discípulos. Ele perguntou: vocês já têm o Espírito Santo? Qual era a prioridade? Paulo falou: cadê a sua mulher? Como é que vocês estão? Ele falou: você tem o Espírito Santo? Olha o que esses discípulos cebosos e responderam, já a raiva que eu tenho deles. Diz assim, ó: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Irmão, olha para a minha cara. É possível discípulo dizer que não saiba que existe Espírito Santo? Responda. Como é que Paulo sabe e eles não? Ali nós estamos falando de 23 anos depois de Atos 2. Essa racinha cebosa teve coragem de dizer: não sabemos quem é o Espírito Santo. Tem igreja aí que se o Espírito Santo for embora, eles nem vão perceber. Não é dado o valor devido ao Espírito Santo. Medo de manifestações espirituais. Eu e minha esposa, eu e meu filho agora, eles viajam, tem hora que é esposa, tem hora que é filho. Eu e meu filho estamos acostumados ultimamente a sermos tirados de altar por causa de manifestações do Espírito Santo. É verdade. Pastor, ontem o Espírito Santo desceu, as crianças foram cheias do Espírito, mas algumas delas não conseguiram ir para a escola. As mães estão preocupadas, porque os filhos passaram a noite toda orando em língua, e estão até agora sem falar em português. O senhor poderia mudar a mensagem, por favor? Porque eu não sei o que fazer. Você vê? Quem precisa tomar Gadenal? Ah, tá bom, o problema é dele. Fazer o quê? Então, o Espírito Santo começa a assustar as pessoas. Os avivamentos nunca encerraram por exagero, irmão. A igreja de Corinto está cheia de exagero, e Paulo organiza, mas nunca proíbe. Ele trata, mas não proíbe. Ele diz: não proibais, mas ele regula. Sempre foi controle. Olha o que diz esse texto dessas racinha cebosa. Põe o texto: nós nem ainda ouvimos que exista. Eles não disseram: nós não ouvimos que existe batismo com o Espírito Santo. Nós não ouvimos que existe batismo de fogo. Eles estão falando que não existe a pessoa do Espírito Santo. É revoltante isso. Se é um crente, é discípulo, crente. Olha o nível de desprezo que temos nessa fala. Aí você pergunta: por que eles estão fazendo isso? Próximo texto explica, continua. Perguntou-lhe Paulo: vocês não sabem quem é o Espírito Santo? Então foste batizado em que batismo? Aí eles respondem: o de João. Gente, os discípulos de João eram virados na treta. Eles tramavam contra os discípulos de Jesus. E tem pior ainda: entre os discípulos de João tinha alguns que era MST 3.0. Eles eram chamados de zelotes.
Eles sequestravam romanos, punha fogo nas plantações, queimava as casas. Entre os discípulos de Jesus, você tinha os zelotes, os radicais, e você tinha os republicanos. Você tinha de extrema esquerda e de extrema direita. Você tinha um Simão da vida e você tinha um Mateus. Extrema direita e extrema esquerda abandonaram suas ideologias para seguir a Jesus. Isso não é maravilhoso? Por que esses discípulos não creram? Porque eles tinham orgulho de dizer que era discípulo de João. Aí olha como muda a regra. Quando você está diante de um irmão salvo, que não tem o Espírito Santo, sua prioridade é dar o Espírito Santo a ele. Quando você está diante de uma pessoa que não tem Jesus, sua prioridade é dar Jesus, e aí Jesus dará ao irmão o Espírito Santo. O que Paulo faz? Paulo percebe que essa racinha não conhecia nem Jesus. O que ele faz? Muda. Ele estava pregando sobre o Espírito Santo, agora ele vai pregar sobre Jesus. Pode pôr o texto, deixa congelado o texto, para a gente fazer a parafrase. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que havia após ele, isso é, em Jesus. Viu, gente? Ele estava falando do Espírito Santo, ele recua e agora está falando de Jesus. E olha o que acontece, vai lá, continua. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Pronto, receberam Jesus. Após receber Jesus, qual é a sua prioridade? Continua, eu amo esse texto, diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, tanto que falava em línguas e profetizava. Sabe o que você está vendo aqui nesse texto? Primeiro, receber o Espírito Santo não é um efeito e nem um evento automático à salvação. O tradicionalismo diz que toda pessoa que recebeu Jesus automaticamente está batizada com o Espírito Santo. Não cai nessa não. Em todos os textos bíblicos, ou seja, 4 vezes que o Espírito Santo desceu no livro de Atos, ele foi dado, ele foi buscado, ele foi ministrado. O texto diz que Paulo impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Segundo, não há batismo com o Espírito Santo sem as línguas. Vou dizer de novo. Nas 4 vezes que o Espírito Santo desceu, olha isso, nas 4 vezes que o Espírito Santo desceu, todas as vezes está registrado: tanto que falavam em línguas, tanto que falavam em línguas. Por que? Você tem que se perguntar, por que Deus não abre mão das línguas? Vou repetir. Não tem registrado na Bíblia batismo com o Espírito Santo sem a evidência das línguas. Então o que o diabo faz? O diabo quer envergonhar essa evidência de 2 maneiras. Primeiro, com os brincalhão, fanfarrão que inventa língua que não existe. E agora nós estamos numa fase no Brasil perigosa. É a fase das adivinhações. Nós estamos cheios de adivinhadores nesse país com nome de profetas. Irmão, Deus não tem esse tanto de profecia para ninguém na Bíblia. Voz profética na Bíblia ou era de 400 em 400 anos, ou era de 100 em 100 anos, ou de 50 em 50 anos. Esses dias entrei numa live, o rapaz tinha 1 milhão de pessoas na live e ele profetizando um atrás do outro. Não existe isso, irmão. Então quando eu bato o olho em alguns, esses dias eu fui orar com um que é famoso como profeta. Quando eu coloquei a mão, ele incorporou. E aí perguntaram, falaram assim: pelo amor de Deus, não conta nada para ninguém. Vontade de falar. Estávamos em Salvador, 2.000 pessoas, profetão famoso. Quando eu fui pregar, o pastor falou: aqui é o profeta. Tá vendo aquele magrão lá, Paulo Selfie? Aquele magrão lá é um profeta. Aí eu já virei para o pastor, deu um coisa, eu pensei que você era o profeta. Irmão, eu comecei a pregar, deu 25 minutos, o cara levantou da cadeira, veio ao púlpito e começou a bater no púlpito. E dizer: maná, 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 você está fora da minha palavra. Desça daí do meu púlpito. Quando eu olho para o lado, o pastor já está vindo na minha direção para pegar o microfone. O
cara era o profeta da igreja. Quando eu olho, o povo já está me olhando com a tromba enorme, já ficou em pé. Eu virei um falso e ele o verdadeiro. Falei, agora, Espírito Santo, seguinte, não sou eu que estou sendo envergonhado aqui, não. Eu levantei, o Espírito Santo me disse, repreende. Eu levantei a voz e disse, o Senhor te repreenda, Satanás. Irmão, quando eu disse isso, precisou de todos os diáconos segurar aquele homem. Tamanho era o número de demônios que estava nele. Ele levantava os bancos parafusados. No grupo que ele liderava de 300 intercessores, a maioria começou a rosnar, andar no chão igual cobra, cheio de demônios também. Porque a adivinhação é demônio e passa demônio. Cuidado com quem põe a mão na sua cabeça, irmão. Nós estamos no momento, numa moda de adivinhação. Eu vou dizer o que eu disse ontem, porque tem muita gente que não estava ontem. Não é todo mundo que tem dom de profecia que é profeta. E não é todo profeta que tem dom de profecia. Quando eu falo dom de profecia, estou falando dom da revelação, da vidência. Eu citei Balaão, profeta, era ou não era? Balaão nunca errou uma profecia. Profetizou o nascimento de Jesus, morte de Jesus, ressurreição de Jesus, mas está no inferno. É um falso profeta, mas nunca errou uma profecia. Lembra de Jonas? Tadinho de Jonas. Até hoje Jonas está mal falado na rede social. Deus falou, Jonas, vai lá e profetiza que em 40 dias todo mundo vai morrer. Quem mandou Jonas falar isso? Quem mandou? E o povo morreu? Deus explicou para o povo que o culpado era ele, não Jonas. Jonas morreu como o quê? Falso profeta. E Deus nem tinha um para explicar para ninguém. Deus podia falar assim, meu povo, desculpa, eu mandei meu servo profetizar e eu decidi não matar. Deus falou nada. Mas Jonas é um profeta que profetizou algo e não aconteceu. Quantas profecias saíram da boca de Moisés? Quantas revelações saíram da boca de Elias? Quantos segredos do coração saíram da boca de Abraão? Eu disse a você que tem duas características poderosas para você ver o espírito profético numa pessoa. Primeira de todas, olha a vida de Abraão. Abraão era profeta. A Bíblia diz, Abraão, meu servo Abraão, meu amigo profeta. Então Abraão foi chamado de profeta porque ele era o quê? E porque Deus contava para ele o que queria dizer. Deus disse, não falarei ao meu servo profeta Abraão o que estou prestes a fazer? Sabe por que Abraão era profeta? Porque ele era confidente de Deus. Segundo, Davi era profeta. E por que Davi era profeta? Porque a Bíblia afirma que ele era segundo o coração de Deus. Então existem 3 categorias do ministério profético. Primeiro, ele é confidente de Deus. Ele é boca de Deus. Ele é amigo de Deus. Segundo, ele é segundo o coração de Deus. Ele é quebrantado. Ele volta quando erra. Ele não permanece no erro. E eu disse ontem e repito, profeta nem sempre é o mais santo, mas com certeza é o mais obediente. Saul era desobediente. E em terceiro lugar, profeta é o que confronta. É o que fala a verdade. João Batista nunca curou uma dor de cabeça. João Batista não amou a sua cabeça. Por que devemos amar a nossa? Você precisa entender o grande trabalho do Espírito Santo em cada um de nós. E o maior de todos é fazer com que cada servo dele na igreja seja um profeta. Então agora Josué chega para Moisés e fala, Moisés, está acontecendo um negócio estranho na tenda, complicado, e você tem que fazer algo urgente, Moisés. O que foi, Josué? Está lá os 2 malucos lá profetizando. Está lá os 2 doidos profetizando para o povo sem sua autorização, Moisés. Moisés olhou para a cara de Josué e disse, você está com ciúmes por mim, Josué? Eu te dei alguma procuração para você ter ciúme das minhas coisas? Josué, o plano de Deus, disse Moisés a Josué, é que todos sejam profetas. Um crente que não é boca de Deus é boca de quem?
Eu estou aqui para dizer que o Espírito Santo vai encher você, e sua boca será dele, e você vai falar em nome de Deus. E não é que essas adivinhações não, irmão, tem como ver o espírito profético numa pessoa. Você vai ter um espírito tão, sabe, a voz do Espírito será tão aguçada dentro de você. Você vai bater o olho, você vai confrontar. A Bíblia diz, quando você conhecer o irmão, vir o irmão em pecado, e você não confrontá-lo para a vida, é certo que ele vai morrer, mas o sangue dele eu vou cobrar de você. O que tem de gente que esquece alguns textos da Bíblia. Uma das características de nossos dias está em ter sabedoria ou não. Você se lembra? Mateus 25, 10 virgens. E o que separava uma das outras é que umas eram loucas, ou seja, não eram sábias, e as outras eram sábias. E o que traz o espírito de sabedoria para nós? O que traz o espírito de sabedoria para nós é o Espírito Santo. Nunca na história necessitamos tanto do Espírito Santo como agora. Mas deixe-me te explicar uma coisa. Quem visita as nações é o Espírito Santo. Eu vou repetir. Vou te explicar os modos operantes do Espírito Santo para trazer mover em uma nação, em um povo e em uma igreja. Oh, irmão, você não tem noção. É maravilhoso você acordar. Já me disseram que veio um pastor aqui e falou que os irmãos têm que orar 4:30 da manhã. Se desobedecer agora vai ficar feio o negócio, irmãos. Três e meia? Olha, eu fui mais bonzinho, irmãos. Eu tinha falado 4:30. Então os irmãos já entenderam. A partir das 3 é a quarta vigília. É a vigília da visitação e da revelação. Pronto, já entenderam. Mas presta atenção. Eu às vezes vou para o meu cantinho. Eu levanto, jogo uma água no rosto. E eu levanto 10 minutos antes de orar. Porque nesse período de 10 minutos é o tempo que eu vou ficar brigando com sono. E se eu deitar, se eu dobrar o joelho e orar com sono, 10 horas da manhã eu vou acordar pensando que orei todo aquele tempo e não orei. Então normalmente eu aprendi algumas coisas que funcionem. Primeiro, vou te ensinar. Põe o celular para despertar. Nas primeiras vezes você vai acordar e desligar o celular e voltar a dormir. Foi o que eu fiz. E a minha esposa falou, por que você está pondo para despertar? Você vai dormir? Eu falei, mas 1 hora eu levanto. Então eu punho o celular para despertar, acordava, desligava o celular e voltava a dormir. De repente aconteceu um determinado dia que eu acordei 3 minutos antes do celular. Desse dia em diante que o meu corpo aprendeu a acordar, pronto, já não precisei mais colocar para despertar. Segunda coisa que eu fiz, eu aprendi a beber alguma coisa ou mastigar alguma coisa, porque se você pôr, isso é ensinado aí pelos professores, se você está dirigindo de noite, masca um chiclete que o seu cérebro nunca vai te apagar. Então eu aprendi a manter por um período o meu cérebro acordado. Essa é a hora do melhor sono, gente. É pesado, pesadíssimo. Então eu dobro o joelho, ponho uma música bem baixinha e eu oro alto. Não alto para acordar os outros, porque se eu não orar alto, eu durmo. Funciona. Mas eu já teve vezes de eu dobrar o meu joelho e ficar ali calado. Você precisa entender que a prioridade da madrugada não é tanto falar, é ouvir. Quando você está diante de uma pessoa muito importante, quem fala primeiro? Nós somos muito viciados em falar. Então eu vou lá, eu fico às vezes horas só falando, Espírito Santo, Espírito Santo. Esse é o nome dele. Ele ama quando esse nome é falado.
Ele ama quando esse nome é mencionado. Então ele fica ali ouvindo. Espírito Santo. Charles Finney ficou conhecido como embaixador do Espírito Santo. E ele dizia que era impossível sentir todo o fluir do Espírito em seu corpo se ele estivesse cansado. E Charles Finney avisa: Deus não usa gente cansada. Por isso Jesus não abria mão de dormir, nem que fosse no barco. Então eu estou ali, Espírito Santo. E eu vejo, irmão, como que eu vejo literalmente quando a revelação começa a surgir. Quando ela começa a emanar dentro da minha consciência. Eu vi o Espírito Santo uma vez. E talvez muita gente. Eu estava numa ilha chamada Jersey, bem pequenininha na Inglaterra. E eu estava com a minha família na Europa, mas como a igreja em Jersey era pequena, eu fui sozinho, dá 40 minutos de voo de Londres. Então eu fui sozinho a Jersey. Jersey é irrisório o número de crentes. Eu estava numa igreja metodista. Na noite do hotel, eu ouvi um barulho. Eu vou tentar imitar o barulho. Era mais ou menos assim, ó. Eu falei, deve ser algum pássaro lá de fora. Quando eu abri o olho, havia uma bola de fogo na minha frente. Eu filmei, mandei para o meu filho, para minha esposa. E eu peguei o celular, eu estava parado. O irmão falou, o que o senhor sentiu, pastor? Eu falei, não senti nada. Não senti minhas pernas, não senti meus braços, não senti minha orelha, não senti nada. Eu filmei aquilo. Aquela bola tinha um padrão. Ela fazia assim, ó. Desse jeito. E ficou ali uns 15 minutos nisso. E eu não conseguia me movimentar. Falei, Espírito Santo, revela na minha mente isso. Na mesma hora veio na minha mente. É uma escrita. E a escrita dizia assim, ó. Levanta e ora. Agora, levanta e ora. Levanta e ora. Levanta e ora. Eu vi uma única vez. E depois eu perguntei ao Espírito Santo, por que foi uma vez? Falei, porque essa escrita já está na sua mente há anos. O Espírito Santo tem nos chamado, irmãos. O Espírito Santo tem nos convidado a viver uma coisa poderosa. Todo o avivamento foi sobre derramamento do Espírito Santo. Não importa se está tendo Espírito Santo híbrido, fogo híbrido, unção híbrida, profeta fake, ainda o Senhor está assim levantando neste tempo seus servos, suas servas, que serão boca de Deus, que serão cheios do Espírito, que vão abrir a boca e gente vai ser curada na hora, que vão abrir a boca ou para cantar ou para pregar e gente será tocada na hora. Ele quer fazer, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço necessário. Em 1595, levantou-se um movimento na Europa chamado Movimento contra a Reforma. A ideia agora era perseguir os reformadores, queimando igrejas e prendendo. Isso em 1595. Foi uma coisa terrível, uma carnificina. Queimaram igrejas, prenderam pastores, mataram pastores, prenderam as mulheres. E olha a covardia, deixaram seus filhos nas ruas. Só na França dessa altura tinha 1.500 filhos de pastores nas ruas, morando nas ruas até 12, 13, 14 anos de idade. Sabe como o Espírito Santo contra-atacou? Igualzinho na Olimpíada, você vai lembrar. Na Olimpíada uma menina ganhou skate e foi falar de Jesus em Libras, quase foi processada. Olha, escute isso.
Sabe como é que o Espírito Santo contra-atacou? Um dia depois, uma menina caiu na ginástica. A hora que ela senta no banco, o Espírito Santo batiza ela. Vocês viram isso, não? E a menina começou a orar em línguas e levantar as mãos, e os jornais do mundo inteiro em cima dela, e ela... Menina lá, na Olimpíada, gente. Aí no Brasil, os bonitões, faz uma leitura labial. Mas nem o Bial sabe disso. Vê o que ela está falando. Aí as pessoas diziam, não sei. E aí o mundo escrevia, que idioma é esse? Era o Espírito Santo dizendo, tá, vocês processaram uma, decifra essa agora. Em 1595, num dado dia, o Espírito Santo desce sobre um garoto, no meio da rua, por volta de 3 horas da manhã. O garotinho morando na rua se levanta e começa a andar pelas ruas, orando em línguas. Das ruas de Paris. Daqui um pouco, outro se levanta e também começa. Daqui um pouco, nas ruas de Paris e de toda a França, mais de 1.500 crianças começam a andar pelas ruas de Paris, orando em línguas. O povo com medo corre para dentro das casas. E as crianças sozinhas na rua, soldados com medo, todo mundo com medo. Que bruxaria é essa? E as crianças cheias do Espírito Santo ficou conhecido como huguenotes, os pequenos profetas franceses. E isso toda noite, de madrugada, aquele barulho de dezenas de crianças, como se fosse um arrastão de poder. Xaraba, essa é a verdadeira marcha para Jesus. Na rua. Mas isso você não é crente, você fica doido. Mas as pessoas perderam o medo, começaram a trazer para dentro de casa essas crianças no meio da noite. As crianças entravam orando em línguas, e aonde elas pisavam, aquela casa era batizada com o Espírito Santo. O fogo de Deus incendiou França, ficou conhecido como o grande avivamento de 1595, resultando depois em Madame Jeanne Guyon, que espelha os morávios no início de 1700. Irmão, a maior arma de Deus, deixe-me te dizer isso aqui, presta atenção, nada é mais poderoso do que um exército bélico, mas o Espírito Santo é cheio de poder, e Jesus disse, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do mal. O Senhor quer nos conferir um poder sobrenatural, meus irmãos. Eu creio que nossas ruas serão cheias do Espírito Santo. Eu creio, querido amado pastor que está aqui, que sua igreja vai viver uma nova fase do Espírito Santo. O seu nível espiritual, o seu nível de respeito ao Espírito Santo. Por isso que eu escrevi um livro sobre as crianças. Ensine seus filhos a respeitar e a receber o Espírito Santo. Vou concluir com 2 testemunhos. Por que Deus não abre mão das línguas? Olha para mim. No dia de Pentecoste havia 17 nações reunidas, 11 idiomas reunidos. O pregador foi um ignorante que só falava um idioma, o idioma do interior de Israel. Na capital se falava hebraico e aramaico, no interior só o aramaico. Quem foi o pregador? Pedro. Pedro pregou uma mensagem de 25 a 30 minutos. Como sabemos, é o tempo que demoramos para ler. Pedro prega, olha o que diz o texto, 17 nações, 11 idiomas. O texto diz que cada nação entendeu no seu idioma o que estavam falando. Aí o tradicional diz, está vendo? Falou-se um idioma materno. Cuidado com essa pegadinha. A Bíblia nunca diz que falou um idioma, diz que eles entenderam o idioma. O Espírito Santo traduziu para cada nação o idioma deles. Cuidado, isso é uma pegadinha. Aí diz a Bíblia que aquela multidão se converte em 3.000. Como, gente?
Tem gente que diz que você não pode orar em língua, tem que ter intérprete. 3.000 ali orou em língua sem intérprete. Quem interpretou? Ninguém. São coisas que querem nos evitar para não orar nesse idioma tão poderoso. Aí, o Espírito Santo vem sobre 3.000, 3.000 se converte, 3.000 ora em línguas. Quem foi o intérprete? O Espírito Santo. Quem entrou na cabeça daquele povo? O Espírito Santo. Eu vou te contar um negócio aqui. Estava pregando no início do ano, minha esposa e eu, na Irlanda. E no último dia eu estava dizendo, ensinando as pessoas que elas iriam receber o Espírito Santo naquela noite. Entrou um nigeriano enorme, uns 2 metros e pedrada, sentou lá no fundo e começou a zombar. Toda coisa que ele falava, ele fazia assim, assoviava, ria, ficava falando. E eu, irmão, sou um colérico, mais conhecido como barraqueiro. E eu olhando para aquele camarada, minha vontade era esculhambar com ele. Mas eu não estava lá com meu amigo pastor Bruno, que tem essa coragem de corrigir o camarada. Eu olhei e falei, gente, eu vou corrigir esse cara, mas eu sou colérico, mas não sou burro. Falei, o cara era enorme e era muçulmano. Então eu não nasci ontem também. Então teve hora que eu olhei para ele, dei aquela encarada assim, não resolveu. Mas teve uma hora que eu fiquei com tanta raiva, que eu olhei para aquele camarada atrapalhando um culto e disse, Espírito Santo, pega esse infeliz. Irmão, deu 2 minutos, o camarada estava com a mão na boca assim. Você não sabe, mas eu vou te dar o texto. Os sinais para o batismo com o Espírito Santo não são somente, evidentemente, só as línguas. São 3 sinais. Com Isaías 28:11. O primeiro sinal é o quebrantamento. O quebrantamento é esse choro santo que convence o homem do pecado, justiça e juízo. Na hora do quebrantamento, ele convence dentro da sua cabeça o pecado. Sem o quebrantamento, o pecado não morre. O problema é que nós vivemos uma geração de olhos secos. Você não pode ser frio a 2 coisas: a glória de Deus e ao seu pecado. Depois do quebrantamento, não, eu gostaria, põe uma outra versão, a primeira versão que vocês têm aí, por gentileza. Pode colocar, por favor. Preste bastante atenção. Quando a gente está ensinando com muitos textos, a gente tem que ter esse dinamismo em versões bíblicas, né? Agora, leia aí o texto, vai lá. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará ao seu povo. Você não sabia que tinha esse texto na Bíblia, né? Vamos lá. Primeiro sinal é o quebrantamento. O segundo, esse termo engraçado aí, lábios trôpegos ou lábios trêmulos. Você já ouviu esse som quando você recebeu o Espírito Santo? Esse é um som de um som único. Quando você recebe o Espírito Santo, você pode receber a variedade de línguas ao mesmo tempo, orar em várias línguas no sentido de e ter vários assim, ou você pode falar uma coisinha só. Ele inicia. Dentro desses lábios trôpegos, não é língua, lábios assim, ele põe as línguas. O que o diabo faz? Ele vem, na hora que você está com lábios trôpegos, e diz, não fala que você está imitando. Então antes de você falar, ele põe a língua na sua mente, e na hora que ela vem na sua mente, você tem que falar. Você tem que enfrentar a incredulidade. Olha, primeira coisa, lábios trôpegos. Segunda, língua estranha. Percebeu? E olha o que aconteceu. Eu te falei isso, contei para contar lá isso para o senhor. De repente o camarada segurou a boca e começou a tremer inteiro. Eu já tenho ciência disso. Ih, rapaz, pegou foi mesmo. Daqui um pouco aquele muçulmano enorme veio à frente. Veio a sobrinha e disse, meu tio quer aceitar Jesus. Aí, irmão, eu virei o deboche. Aí eu virei o deboche. Isso aí, o deboche santo. Eu olhei e disse, você quer aceitar Jesus, né? Agora você quer, né, seu infeliz?
Tá bom. O rapaz aceitou Jesus, gente, em lágrimas e tremendo com esse som. Voltou para o lugar. Quando nós chegamos no hotel, minha esposa recebeu essa mensagem: você está pronto para ouvir essa bomba aqui? Meu tio deu a vida a Cristo ontem e foi batizado. Ele diz que entendeu o pastor pregando sem tradução. Eita! É o que eu te disse em Atos: 3.000 se converteram ouvindo um idioma. Sem esse dom o evangelho não chegaria até aqui, meu irmão. Oh meu Deus, nós vamos entender a parte sobrenatural do Espírito Santo, as visitações do Espírito Santo. E continua: ele ficou doido sem entender como era possível. Vocês tinham que ver ele falando. Comprei um livro do pastor inglês, ele já começou a ler. Ele disse que a língua estranha controlava os pensamentos dele. E o corpo dele, a garganta pegava fogo, maluco. E ele ficou segurando isso com toda a força, com medo do povo pensar que ele estava zombando. Em 1822, Charles Finney estava dentro de um trem com dezenas e dezenas de vagões, e o trem estava lotado. Ele estava no último vagão, no último banco. Daqui um pouco veio o cobrador pegando as passagens e carimbando. Quando vai carimbar a passagem do Sr. Finney, ele olha a passagem e diz: Charles Finney, hein? Charles Finney. Finney fica bravo, olha para o cobrador e diz: tem algum problema ser Charles Finney? O cobrador disse: não, o país inteiro te conhece. Antigamente os pastores, pregadores, etc. eram conhecidos por causa dos mensageiros e os jornais e as fofocas. Mas Finney já tinha alcançado toda a América nessa altura, conhecido como pregador do Espírito Santo, o embaixador do Espírito Santo. O homem, ele caminhava e as pessoas recebiam o Espírito Santo, assim como Pedro. Não tem uma mensagem de Pedro que o Espírito Santo não desceu. De repente, o moço abraça Finney e sai. O vagão inteiro escutou. Ele não podia ter feito isso. Aí se levanta: Sr. Finney, Sr. Finney, eu e a minha esposa gostaríamos de receber o Espírito Santo. Como aconteceu lá no cinema. 5 minutos depois, senta um rapaz. E o rapaz bate no meu ombro e diz: olá, pastor Hernani. Só eu no cinema. 3 da tarde, chega um camarada que a esposa diz: olá, pastor Hernani. Eu olhei para trás e disse: você estava nos seguindo? Ele falou: não, pastor, vou te contar um negócio, você não vai acreditar. Ontem eu tive um sonho. E no sonho alguém disse: amanhã, 3 da tarde, vai no cinema. Vocês estão acreditando nisso? Tá bom. Você vai encontrar o pastor Hernani, e ele vai orar, e você e sua esposa irão receber o Espírito Santo. Ele olhou para minha cara e disse: eu estou aqui, pastor, vim para receber o Espírito Santo. Eu assisti no filme, e o cara que recebeu o Espírito Santo. Eu levantei, ele tudo bem, vamos supor que isso é verdade, mas deixa eu te contar uma outra história. Eu estava pregando em Santarém, estádio lotado. Chegou na minha frente um rapaz, e o rapaz olhou para mim e disse: ó, eu olhei: isso é surdo? O cara ficou... Aí eu fiquei nervoso. Eu olhei para ele e falei assim: você não é surdo, mas a partir de hoje você vai ficar surdo. Ele ficou surdo na hora. E a sorte dele que era eu. Se fosse Pedro, ele era morto. O cara estava num nível terrível de zombaria ao Espírito Santo. E o cara ficou surdo. A sorte dele que Deus é misericordioso. 2 meses depois ele aparece no culto contando que ele pediu perdão para Deus, chorou e Deus perdoou, e ele então passou a ouvir. Falei: irmão, por mim você iria para o céu surdo. Miserável. Nunca mais, eu falei para ele: brinque com o Espírito Santo. Irmão, não tem graça piadinha, coração em línguas na internet. Não tem graça pôr o Espírito Santo no meio de
bagunça. Olha, me dá um nojo, dá ânsia. Ah, mas é comédia. Você vai para o inferno zombando do Espírito Santo. Ele é maravilhoso, ame, trate ele como uma coisa delicada, poderosa. Eu olhei para o rapaz lá no cinema e disse: você entendeu o que eu falei? Você está me pedindo para ser batizado com o Espírito Santo. E disse que isso teve um sonho e tal. Mas você entendeu o que eu disse? Entendi. Eu vou orar. Se você estiver mentindo para mim nesse seu sonho, não é o Espírito Santo que você vai receber, não. Ele estendeu a mão e falou assim: feito, eu topo. Aí, irmão, me deu uma vergonha tão grande. Eu falei: meu Deus, é verdade. Aí eu coloquei a mão na cabeça dele e disse: receba o Espírito Santo. E puf, ele, a mulher caiu lá cheia do Espírito Santo. Eu voltei para assistir o filme. O filme terminou e eles ficaram, e o povo entrando para assistir outro filme, e o cara, aí via o pessoal assim batendo no rosto dele, assim, ei, ele, irmão, como é que tem gente que ainda não acha que isso é maravilhoso, gente? Que delícia a presença do Espírito Santo. Charles Finney, aquele casal olhou e disse: queremos o Espírito Santo. Finney levantou e disse: vocês querem o Espírito Santo? Sim. Ele, pá, caíram na hora, no vagão. Aí vem o outro, também pá, recebe. O outro, pá, recebe. O vagão inteiro foi batizado com o Espírito Santo. Daqui um pouco começou gente vindo dos outros vagões. Nós também queremos. E foi recebendo, e outro vagão, e foi recebendo. Aí Finney, ele começou a ir, mas começou a ficar perigoso. Aquele vagão, com aquele barulho delicioso de línguas que vai ficando alto. E o trem cheio de gente, cheio do Espírito Santo. O maquinista para a próxima uma cidade, manda todo mundo descer. Forma uma fila gigante para Finney ministrar o Espírito Santo. Gente, foi 13 horas de ministração do Espírito Santo. Aquele povo caindo naquela praqueara, naquele pó. 13 horas, daqui um pouco vem a cidadezinha também. Irmão, existe um negócio que eu quero te dizer. Não conta para ninguém. O Espírito Santo está prestes a fazer coisas absurdas, coisas sobrenaturais nessa geração. Como eu disse, estávamos pregando em Macaé. No meio da mensagem, umas 10 crianças entraram correndo dentro da igreja e pararam no altar, já orando em língua. Igual uma vez aqui aconteceu um tempo desse aqui. Mas eu pensei que aquelas 10 crianças eram da igreja. Segura essa bomba de poder aí no seu colo. Terminou o culto, o pastor veio: pastor, você viu as crianças que entraram correndo? Sim, elas estavam em alguma salinha. Não, pastor, elas não são da igreja. São da onde? Não temos a mínima ideia, pastor. Criança de 6, de 7, de 9, de 10, de 12. Falei: como assim? Ele falou assim: pastor, eu vou te contar o que aconteceu. Não sei se você vai acreditar. Falei: eu não acreditar? Havia uma pizzaria do lado da igreja e estava tendo uma festa infantil de criança, com um escorrega, com piscina de bolinha, com karaokê, os pais bebendo e as crianças brincando. Num dado momento, uma criança subiu para escorregar, o Espírito Santo pegou ele lá em cima e ele parou e começa com aquele quebrantamento, orando em línguas, orando em língua. O pai da Umbanda falou: vamos levar fazer um descarrego. Ele pega a criança no colo. Quando vai ver, todas as crianças na piscina estão cheias do Espírito Santo, batizadas com o Espírito Santo. Oh, meu irmão, essa é a geração que nós vamos ver tudo que já aconteceu no passado. Nós vamos ver ruas tomadas do Espírito Santo. Seu filho vai vir da escola e dizer: mamãe, recebi o Espírito Santo. Aonde? Na sala de aula. Você vai correr no quarto de seus filhos e vê-los cheios do Espírito Santo no meio da noite. A irmã vai ver o marido, alcoólatra, o problema, seja o que for, ele acordar e falar assim: está acontecendo uma coisa comigo, não sei o que está acontecendo, está disparando, o que foi? Não sei. E Deus vai batizar esse infeliz. Eu estou tremendo aqui, gente. E sabe por quê? Porque o Senhor me mostrou essas coisas acontecendo. O Espírito Santo está começando a caminhar
Por isso que Jeremias disse: tem um fogo no meu peito. Ele disse repetidamente, diz que eu não consigo controlar. E Jeremias diz: toda vez que eu tento controlar o Espírito Santo, suprimi-lo, eu fico doente. Os discípulos diziam: queimava o nosso coração enquanto ele falava. O fogo de Deus está descendo mais uma vez. O fogo de Deus já está escolhendo os seus. É com fogo que somos marcados, é com fogo que somos batizados. Deus é um Deus de fogo, seu trono é um trono de fogo, seu amor é um amor de fogo, sua palavra é de fogo, seus olhos são chamas de fogo. Nós estamos prestes a sermos cheios desse fogo, como já foi na história uma vez. Tem alguém que crê nisso aí? Por isso Isaías 44 diz que a terra seca tem que clamar pela chuva. Ou seja, para entender isso, tem que haver um desespero pelo Espírito Santo. Eu estou olhando aqui, estou falando: quem aí tem essa fome de ser como Finney? Quem aí tem essa fome de ser como Wesley? Quem aí que tem essa fome de ser como Pedro? Como que você está agora para ser cheio? Vamos lá. Presta atenção, eu perguntei isso aqui uma vez, vou repetir. Imagina se o Espírito Santo vem agora e diz: eu tenho algo poderoso para fazer na sua vida hoje, agora. Marcá-lo da água para o vinho. Mas eu só vou fazer com 30 pessoas. O que você faria? Eu só vou fazer com 10 pessoas. O que você faria? Você vai sentir um fogo descer sobre seus lombos agora. Ele está marcando essa geração. Eu sinto aqui, irmãos, ao mesmo tempo que essa é uma geração de apostasia, idolatria, falsos profetas, essa é a geração que o Senhor está levantando o seu povo também. Você vai ser cheio aqui agora com uma unção sem precedente. Sem precedente. Vamos lá! Vamos! Ore em línguas como no dia de Pentecoste. A língua estranha promove ministério de milagre. A língua estranha promove vida de poder. Vamos, vamos. Oh, o Espírito Santo me mostrou aqui, pastor Bruno, é o que eu ia dizer ontem. 18 anos de um poderoso avivamento. E vocês vão conquistar agora coisas que vocês levariam 30 anos para conquistar, vão conquistar em 3 anos. Grave essa mensagem aí. Deus vai dar a vocês 3 anos o que dá alguém em 30. Levanta a voz aí, profetas. Vamos. Eu estou vendo uma ativação em muita gente aqui. O Espírito, eu estou vendo o Espírito pousando sobre algumas pessoas aqui. Meu Deus, aleluia. Há uma presença sobrenatural do seu Santo Espírito. Vamos lá, toca no Espírito Santo. Abrace o Espírito Santo. Respeite o Espírito Santo. Honre o Espírito Santo. Cultue agora o Espírito Santo. Produza um respeito sobrenatural pelo Espírito Santo aqui agora. Todos aqui devem orar em línguas. Não ore em português, ore em línguas, para colar a revelação na consciência. Eu estou vendo fogo no altar aqui. Fogo no altar! Fogo no altar! Vamos, receba, 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 receba! Cheio, 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 cheio. Mais fogo. Você que está indo no lugar, fogo.
Aonde você estiver, fogo. Vamos, 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 vamos. Vai ser difícil ficar em pé com o que o Espírito Santo está derramando sobre você. Receba! Receba! Eu estou tomado, eu estou queimado com o fogo do Espírito. Cheio de unção, cheio de revelação, cheio de poder. Receba a pura fé. Pastores, pode colocar as mãos. Receba a pura fé. Mais. Eu estou vendo dom de cura sendo entregue, dom para ressuscitar mortos sendo entregue, dom para levantar paralíticos sendo entregue, dom para expulsar demônio, dom de pregar e batismo com o Espírito Santo sendo entregue. Receba agora, receba agora, receba agora, receba agora, receba agora. Oh, o fogo de Deus está aqui. Eu vejo o Espírito profético vindo sobre muita gente. O Espírito profético. Eu vejo o fogo do Espírito sobre você. 3 dons ele está lhe dando agora. 3 dons. 3 dons. Sabe o que é ser elevado? Santo pra ser.
Santo, exaltado és, Santo pra sempre. E o teu povo canta Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Levanta a mão e cante o mais alto que você puder. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome Ele é está sobre aqui. todos os tronos e domínios, os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam Santo, toda a criação Santo, Aleluia. exaltado és Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta a ti e o teu povo canta Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. E tu és santo, Santo, Ele é o Senhor Deus poderoso e digno de louvor, digno de louvor. Ele habita em meio E ao tu és santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. E tu és santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, só Ele é digno de louvor. Sobre todo nome é seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei e eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Nome sobre todos, diga sobre todo nome, e sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Quão grande, quão grande é o meu Deus. Canta
grande é o meu